Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Nós vamos orar neste momento e depois nós estaremos adorando ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças ao Senhor, porque Tu és bom, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida da nossa nação, sobre a vida, ó Deus, de homens e mulheres, ó Deus, que tem levado a Tua palavra, que é a verdade, no Brasil e no mundo, ó Pai. Ó Deus, restaura, ó Deus, a cada dia as nossas vidas. Prepare-nos, ó Deus, para melhor servir e adorar ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos você a adorar ao Senhor conosco nesta noite, cantando e ouvindo a palavra do Senhor, porque Ele é merecedor de nossa adoração. Amém? Ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Novamente, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Nós coroamos o Senhor. Ele merece essa coroação, porque Ele é Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está vivo, não é? Enquanto muitas pessoas, muitas vezes, procuram algo semelhante a qualquer outra coisa, nós adoramos um Deus vivo, Criador de todas as coisas, e continuaremos a adorá-lo nesta noite. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome.
também, onde você está. Pai nosso, Você pode levantar as suas mãos aos céus. Declare isso como a sua oração nesta noite. Santo é o teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu Teu é o reino. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Oh Espírito Santo maravilhoso, feche os teus olhos por um instante. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele está aqui. Vem, Senhor, sobre este lugar. Vem, Senhor, com teu espírito. Vem, Senhor, como vento impetuoso, Pai, dos quatro cantos desta terra, Senhor. Sopra, Senhor, meu Deus, neste lugar. Nós estamos aqui para te adorar. A tua palavra nos diz que, Senhor, procura verdadeiros adoradores. Traz, ó Pai amado, o novo sobre as nossas vidas. Traz o novo, Senhor, sobre este lugar. Traz o novo sobre esta igreja, Senhor. Abra os céus sobre este lugar nesta noite. Encontra-nos, ó Deus. Traz os céus sobre esta igreja, Senhor. Oh, Pai querido, cada um que saiu da sua casa, cada um que saiu do seu lar para buscar, Senhor, um milagre nesta noite. O Senhor possa alcançá-los. O Senhor possa trazer, Senhor, o teu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos declarar em espírito e em verdade nesta noite, amém? Vira para a pessoa do teu lado, diga para ela assim: o Senhor está aqui. Amém? Glória a Deus, o Senhor está aqui. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se alegre porque Ele está aqui. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos.
salmista fala que uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E nós possamos aprender com o Senhor, na palavra do Senhor, nós possamos meditar a cada dia nesta palavra, porque esta palavra é poderosa, e no nome de Jesus há poder. E o louvor, ele liberta, né? E ele tem libertado as nossas vidas a cada dia. Em nome de Jesus, nós queremos passar a palavra para o pastor Isaías. Irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui. É tão bom estar na casa do Senhor. E aí, quando a gente pensa nisso, né? Logo surge na nossa mente. Alegrei-me quando me disseram, eu vou para a igreja. Eu vou estar na casa do Senhor. Irmãos, só lembrando, próximo domingo, nós estaremos aqui, às 9 horas, dando continuidade ao nosso estudo Paredes do Meu Coração. E à noite estaremos aqui, irmãos, lançando? Pode ser lançando. Nós vamos estar lançando a campanha, né, da compra do nosso terreno, né? Eu gostaria que quem estivesse aqui hoje ficasse depois do culto. Nós vamos ter um momento de oração. E só lembrando, né, você que está nos vendo, você que está aqui conosco, esse é o livro Bom Dia, Leituras Diárias, da Stormy O'Martin, né, da editora Mundo Cristão. Se você quiser nos ajudar na compra do nosso terreno, você vai fazer um depósito, com certeza já está passando na nossa página aí, né? E o Banco Itaú, você vai fazer uma doação de uma oferta de R$21 e nós estaremos enviando para você um exemplar. Louvado seja Deus, que Deus tem nos ajudado muito, né? E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Gostaria já de convidar o pastor Carlos, que viesse aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que bom que você apareceu, né? Na vida da igreja, né? Amém por isso. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. E com certeza nós vamos sair daqui renovados, né? Porque a palavra de Deus renova todo dia da nossa vida. E os irmãos aguardem por novidades. Amém. Nós já queremos ter um culto na terça-feira, um culto de vitória. Amém? Amém? Só falta a pessoa aparecer. Não, ela apareceu. Só falta dizer, pastor, estou indo. E com certeza Deus já vai tocar no coração, um culto de vitória. Né? Amém? Vai ser bênção. Vai ser muita bênção aqui na vida. Terça-feira. Terça, culto da vitória. Quinta, família. Domingo pela manhã, EBD. Domingo à noite, um grande culto de celebração, né? Por tudo que Deus tem feito. Vai ser bênção, hein? Vai ser muita bênção aqui. Eu gostei do amém do irmão. Vamos falar amém todo mundo junto? Vai ser bênção. Amém. Irmão, nós estamos ficando penteca, hein? Amém. Então, pastor, vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tantas coisas. O Senhor tem nos dado, tantas bênçãos, Senhor. O Senhor tem nos dado. E, ó Pai, nós louvamos a Deus porque nada nos faltou. Até o ar que nós respiramos é grande bênção do Senhor para nós. Ó, queremos agradecer pelas lutas que nós temos, pelas vitórias que nós temos também, ó Deus. E quando nós olhamos para a Tua palavra, ela nos conforta e nos incentiva a seguir mais e mais à frente, Senhor. Abençoa a vida do Teu servo, ó Deus, que vai ministrar os nossos corações. Sabemos que o Senhor já falou com ele. E, ó Deus, que nós possamos sair daqui diferentes, renovados, avivados com a Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor, que Deus te abençoe. Obrigado, meu querido. Boa noite, igreja. Boa noite vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem me intrigado bastante, principalmente nas nossas andanças. Mas antes disso, amados, a gente precisa conversar um pouquinho sobre algo que foi a mídia durante esta semana. Nós não vamos citar nomes, nem o que aconteceu, mas os irmãos provavelmente imaginam. Uma das coisas que o cristão ele tem pecado é no sentido de não conhecer a verdade. Jesus mesmo disse: vocês erram
por não conhecer a verdade, as Escrituras e nem o poder de Deus. Como que um caixa do banco, um caixa de supermercado, identifica uma nota falsa? Porque ele conhece a verdadeira. Ele não fica estudando a quantidade de notas falsas que existem. Ele conhece a verdadeira. A partir do momento que chega às mãos dele uma nota que é falsa, ele identificou que é falsa porque ele conhece a verdadeira. Por isso a importância do povo de Deus comparecer à escola bíblica, que é onde é ministrado a palavra de Deus, é onde é ensinado. A partir do momento que a gente conhece a palavra e a gente estuda, a gente não engole qualquer coisa que é ventilada por aí. Partindo dessa ressalva, o tema de hoje será a questão de crenças limitantes. Pegando um gancho naquilo que a irmã Eliane tem falado aos domingos de manhã, as barreiras que nós levantamos. Eu quero fazer com os irmãos uma dinâmica, coisinha bem simples. Eu peço para vocês que estão aqui, você que está em casa também, se quiser fazer a dinâmica, é bem tranquilinho. Engula a saliva, por gentileza. A saliva que está na sua boca, por favor, engula. Agora, neste momento, eu estou apertando a sua garganta. Engole saliva de novo, por favor. Sinta eu apertando mais e mais a sua garganta. Tenta engolir a saliva. Está difícil, né? Então agora pode relaxar, está tudo certinho. Dá medo, não dá? O que eu fiz com vocês? Não foi magia, nada disso, misericórdia. Foi apenas uma coisa bem simples que a gente acredita com muita facilidade no que os outros falam. Primeira coisa que eu fiz, que eu pedi para vocês, engolir saliva. E depois eu mostrei que estava apertando a sua garganta e pedi para engolir saliva de novo. Não tinha saliva na boca, como é que ia engolir? Percebe como que a gente acredita em coisas com muita facilidade? E aí a gente, nossa, está apertando a minha garganta, eu não consigo. E aí aquele desespero de tentar engolir saliva que não existia na boca. Então hoje nós vamos conversar sobre crenças limitantes, aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que limita o nosso andar. Quando pequeno, você deixava o chinelo virado com a sola para cima? Não. Por quê? Estava gorando a mãe ia morrer. E o desespero quando você saía correndo e o chinelinho ficava com a sola para cima. Você parava o que estava fazendo, voltava lá para desvirar o chinelinho. Não era assim? Era. Manga com leite você tomou? Não pode, mata. Lembra-se disso? Ou seja, são crenças que nos limitam. Não pode passar debaixo de escada, dá azar. Encontrou um gato preto na rua, seu dia está acabado. São situações que a gente vê, não analisamos e acreditamos. Aí nós crescemos. A gente não replica com os filhos a questão do chinelo virado para cima. Mas muitas vezes os pais dizem, isso daí não vai dar nada quando crescer. Isso daí não vai ser ninguém na vida. Isso daí é um traste. Isso foi um erro. Você veio porque a gente não queria, escapou. E aí? Como é que funciona isso na vida de quem está ouvindo? Então nós vamos conversar justamente sobre isso e baseado na palavra de Deus, tendo em vista que ela não precisa ser atualizada. Nós vamos ler um texto bastante antigo, com milhares de anos em que ele foi escrito, e nós vamos ver que ele está tão fresco como o jornal que saiu hoje pela manhã, que está mais atualizado ainda que o jornal de amanhã. E o que tem acontecido, que a igreja tem vivido, falar por mim, alegra o meu coração, porque mais uma vez está se cumprindo aquilo que Jesus disse. Então isso é motivo de alegria ao nosso coração. Eu convido os irmãos, por gentileza, a abrirem no livro de Números, capítulo 13. Peterson, nós vamos ler do versículo 27 ao 33. Números 13, 27 a 33. É um texto bastante conhecido dos irmãos, eu tenho certeza. É 13, Peterson. Esse povo tá bonito, né? Tem agora... Nossa, ó, esses meninos é chique, hein? Parabéns, amados. Este foi o relatório que deram a Moisés.
Entramos na terra a qual o Senhor nos enviou, e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o seu tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens, que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Gente, é uma coisa muito doida. A questão das crenças limitantes. É aquilo que nós acreditamos. Não é o que o outro pensa a meu respeito, é o que eu acredito a meu próprio respeito. Por vezes alguém pode falar: você vai fazer isso? Não vai conseguir. Aí a gente fala: você que pensa. Quer dizer, aquilo que eu ouvi, eu rechacei, eu afastei. Agora, quando nós falamos: eu não vou conseguir, aí é o seu cérebro dizendo para você mesmo que você não irá conseguir. Então, o peso é muito maior do que se nós ouvíssemos de outra pessoa. Você já teve a oportunidade de fazer provas? E faltando uns 15 minutos antes da prova, você... Deixa eu dar uma olhadinha. O que você está dizendo para você mesmo? Estou lascado. Porque não vai ser em 15 minutos, você vai aprender tudo. Então, a gente orienta os alunos ao quê? No dia da prova, chega 15 minutos antes e relaxe. Não é um momento de desespero, porque não serão em 15 minutos que você vai conseguir aprender o que você deveria ter aprendido. Então, isso é muito sério, mas muito sério mesmo. E crença, vamos primeiro entender o que é uma crença para depois a gente entrar na questão limitante. As crenças, elas se tratam de todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu pelos diversos motivos e que acharam se tornando uma verdade absoluta em sua vida. Desde nossos primeiros anos, somos influenciados positiva e negativamente pelas pessoas à nossa volta, como também pelas situações que experienciamos em toda nossa vida, de experiência. Então, isso é que é uma crença, é aquilo que você acredita a seu próprio respeito. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, essa pandemia vai pegar todo mundo, a gente vai morrer, não pode vir para a igreja. Ou seja, são coisas que a gente vê, ouve ou experiencia, experimenta, e em cima disso a gente constrói a nossa crença. E aí vem aquilo que a gente conversou, que não pode deixar chinelo virado, não pode deixar armário aberto, né, guarda-roupa aberto, porque também está gorando, porque é a tampa do caixão. Eu fico imaginando, o caixão não fica em pé. Mas a gente acreditava nessas situações todas. E em cima disso a gente vai se desenvolvendo esses medos, esses anseios. Então nós vamos agora meditar um pouquinho mais profundo no texto que nós acabamos de ler. Então o versículo 27, ele diz assim, né? Este é o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Então eles apresentaram, eles chegaram a essa conclusão: olha, é uma terra fantástica, é uma terra maravilhosa, é uma terra que realmente manda leite e mel. Olha, os frutos de lá são enormes, nós trouxemos.
Mas, olha o versículo seguinte, como é que ele começa? Com uma conjunção o quê? Adversativa. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Enaque significa pescoço comprido, certo? Ou seja, cidades grandes e fortificadas. Aqui já começa a se levantar uma crença. Claro, mas a gente tem que ter um entendimento do que esse povo havia acabado de viver, ou seja, 400 anos de cativeiro. Mas eles deveriam também pensar, e isso que é o legal que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, na perspectiva de Caleb. O assunto era o mesmo, o fato era o mesmo, mas visto por perspectivas diferentes. O ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto. Se eu olhar daqui para aí, eu vejo os irmãos, eu vejo bancos. Se os irmãos olharem daí para cá, os irmãos veem essa projeção que está ali atrás. Nós estamos no mesmo ambiente, mas vistos de pontos de vista diferentes. Então, isso que é importante a gente analisar. Eles, embora tinham ali 400 anos de cativeiro no Egito, mas eles viram a mão forte do Senhor diante de tudo aquilo que acabaram de fazer, principalmente na questão das 10 pragas ali no Egito. Então, era algo para eles começarem a pensar e analisar em cima daquilo que Deus havia acabado de fazer. Mas não. Aí eles começam a falar, olha, realmente, é tudo lindo, maravilhoso, cidade maravilhosa, mas, olha, não é só o fruto que é grande, não, o povo também é grande. Amados, sem luta não tem vitória. Isso é fato. Isso é fato. É só a gente analisar. Cristo venceu? Venceu. Mas olha o quanto ele lutou até que a vitória dele chegasse. O exemplo está na Bíblia. Então, toda luta, ela demanda depois uma vitória. Principalmente quando a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, nós não somos simplesmente vencedores, nós somos mais que vencedores. É como se tivesse um plus, aí algo a mais, que depois nós vamos entender quando estivermos na glória, o que isto significa. Mas, por hora, é importante nós entendermos essa questão de como que isso se levanta. Eles começaram, então, a focar no quê? Nas dificuldades. Ao invés, é a mesma coisa, tem um copo, metade com água. Para o pessimista, está quase vazio. O otimista está quase cheio. Imagina uma pessoa 3 dias sem beber água e encontra com um copinho desse com metade de água. Então a gente tem que focar nas coisas boas. Ah, o menino caiu de bicicleta, machucou. Graças a Deus, podia ser pior, foi só um machucado, vai se recuperar. Então tudo dá para a gente ver as coisas boas, não focar simplesmente nas coisas ruins. Eu parei de assistir noticiário por conta do quê? Eu fiquei com medo de pegar a Covid-19 simplesmente assistindo a determinado canal. Porque dá medo, é só desgraça, desgraça, desgraça. Parece que é uma competição para ver quem apresenta situações mais desastrosas que os outros. E isso acaba nos afetando. E olha que coisa interessante, como que é bom a gente compreender esse lance das crenças limitantes. Durante um determinado tempo, saiu uma reportagem que o café não era bom, que o café não diminuía a inteligência das pessoas. Meses depois, saiu uma reportagem falando que o café é bom, que o café ativava a inteligência das pessoas. Aí, o que leva a gente a entender? Que não estava vendendo tanto café, agora a gente vai falar que o café ativa a inteligência, o povo vai começar a beber mais café e a gente vende mais café. Ah, não, agora já está vendendo muito café. Então, agora é hora da gente refrear um pouquinho o café. E a gente fala, não, o café não dá tanta inteligência assim. Então, nós não prestamos atenção nessas coisas que acontecem e acabamos indo, semelhantemente, a ovelha muda para o matadouro, sem analisar o contexto. E é justamente isso que nos chama a atenção. Aí eles continuam ainda aumentando, porque diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Eles começam a aumentar ainda, olha. Os amalequitas vivem no Negueb. Em outra versão, vai dizer que esse pessoal habita no sul. Os hititas e jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, do Vale do Jordão. Ou seja, no sul não dá para sair, do leste não dá para sair, no oeste também não dá para sair. Ou seja, a gente vai entrar e não tem para onde ir. Olha como que eles estão construindo a narrativa deles em prol do povo. Quer dizer, em prol não, né? Para o povo ali.
E aí vem Caleb. Caleb diz, ele tenta acalmar o povo que estava diante de Moisés e diz: vamos partir agora para tomar a terra. O povo de Deus precisa acreditar. Deus falou agora, é agora. Não é ontem, é agora, não é amanhã. Se nós, por exemplo, o pastor viajou, motivo triste, a Belo Horizonte, e tinha o horário do ônibus. Se ele chegasse antes, ele ia ter que esperar o horário do ônibus para poder embarcar. E se ele chegasse depois? Pedia o ônibus. Então aqui, o que nós entendemos é justamente isso. Na situação do Mar Vermelho que eles haviam acabado de passar, o que o Senhor disse para Moisés? Fala para o povo marchar. Isso é loucura. E aí tem uma historinha, se é verdade eu não sei, mas tem fundamento, de que um camarada estava lendo a Bíblia, sentado na praça, e dando glória a Deus. Aí vem um rapaz e falou: por que você está dando glória a Deus? O que está acontecendo? Não, porque a Bíblia aqui está dizendo que o Mar Vermelho se abriu e o pessoal passou a pé enxuto, que o texto diz isso. E aí o camarada: não é bem assim. Não é bem que ficou seco. Isso acontece uma vez ao ano. Então tinha um filete de água de mais ou menos 10 centímetros ali. Aí o menino deu glória a Deus com vontade. E aí a pessoa sem entender: mas por que você está dando glória a Deus? Porque em 10 centímetros de água Deus afogou o exército de Faraó inteirinho. Então percebem o que é importante a gente entender e estar dentro do que a palavra ensina? Então Caleb está justamente dizendo: olha pessoal, se Deus falou que é para marchar, se Deus está com a gente, acabou. Operando Deus, quem pode impedir? Se Deus é contra nós, quem será contra nós? Então por isso que eu acho bastante pertinente esta nossa fala, esse que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, em virtude do que o pastor vai colocar da questão da compra do terreno. A gente tem que acreditar e ir junto, senão não vai funcionar. Disse ainda Caleb: com certeza podemos conquistá-lo. Gente, não tinha sombra de dúvida no que Caleb tinha acabado de presenciar. Lógico, isso tudo a gente também precisa entender. Não é simplesmente Caleb, né? Tem Caleb e tem um outro personagem que é o Josué, que depois vai ser o sucessor de Moisés. E aí fiz uma conta, porque eu gosto de matemática, acho legal isso. 86% dos 12 espias que foram, pensaram negativamente. Apenas 16%, os dois, entenderam de outra forma. Então Caleb diz: olha, hoje, então, para romper alguma coisa, precisa ser imediatamente. Porque do contrário, a gente vai agir com a gente mesmo, passando a perna na gente, autossabotagem. Já ouviu esse termo? Segunda-feira eu vou começar uma caminhada. E não começa. Segunda-feira eu vou começar uma dieta. E não começa. O que você está dizendo para você mesmo? Que a próxima segunda-feira que você falar, você não vai fazer nada. Ou seja, isto é autossabotagem. Então, para a gente romper alguma coisa, tem que ser: não, eu vou fazer e... Mas também não é para falar de cabeça quente. Às vezes o povo tem mania de falar as coisas de cabeça quente. Eu costumo dizer que é preferível vermelhar na hora do que amarelar depois, né? Por isso a importância. Aqui, Caleb estava sob a orientação de Deus. Tanto é que no capítulo de número 14, Deus tem esse diálogo com Moisés e fala mais ou menos assim: eu vou acabar com esse povo todinho. Só vai ficar você, Moisés. De você eu vou fazer outra nação. E Moisés é fantástico, né? Aí Moisés fala: Senhor, o que os egípcios vão falar? Que o Senhor tirou eles lá do Egito para poder matá-los aqui. Olha a ousadia de Moisés com o Senhor. E aí, claro, aí depois a gente vê a história como que dá certo. Versículo de número 31. Mas os outros, olha, diante da fala e da insistência de Caleb, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Percebe o poder da crença limitante? E a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eles são mais fortes que nós. Você já lutou com eles para saber se eles são mais fortes? Ah, não lutei não, mas são. Como é que você sabe? Então, essas questões precisam ser analisadas à luz das Escrituras, para a gente ter essa confiança, porque muitas vezes nós desistimos com muita facilidade.
Por quê? Porque nós nos tornamos uma geração de fracotes. Porque para lutar requer força. A gente tem que sair, precisamos ser ativos, precisamos ser proativos. E muitas vezes a gente, não, estou cansado, não fiz isso não. Hoje está tudo tão fácil. Eu me lembro, nós já tivemos um Fusca, nada contra quem tem Fusca, e o Fusca que a gente tinha era a coisa mais linda do mundo, irmão. Ele não tinha folga no volante, ele tinha férias. Você ia virar lá na esquina, aqui você já começava a virar o volante, para a hora que chegasse na esquina, dava. A terceira marcha do carro, do meio do câmbio para lá, qualquer lugar que você jogasse era a terceira. Mas aí você tinha que fazer força para poder baixar o vidro, fazer força para levantar o vidro do outro lado. Hoje é tudo no botãozinho. A gente não faz mais forças. Então isso replica no quê? A gente se tornou um povo pacato. Tem que ir a pé? Mas é tão longe, chama um Uber. Tá assim ou não tá? E aí eu pergunto para vocês, essa nossa dificuldade, essa nossa preguiça de hoje, não, já está vendo o povo aqui, ué. Não, sou mais forte que nós. Por quê, amados? Para a gente voltar é muito mais fácil. Já repararam? Você vai viajar, nossa, nunca chega. Né? E criança, estou vendo a irmã ali com as crianças, é a coisa mais gostosa viajar com criança, né? Já chegou? Falta muito? Quanto tempo? E agora, já chegou? E agora, está chegando? É assim que funciona. Agora o retorno, nossa, como é que voltar mais rápido? Porque você sabe onde você quer voltar. Você sabe o lugar onde você volta. Então a mesma coisa que eles estão falando aqui. E também no capítulo 14 eles vão falar, olha, vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Que cabeça que estava esse povo. Mas enfim, certo? Os outros então discordaram, somos fracos, acovardaram-se. Não é fácil romper com uma crença limitante. E vou confessar para os irmãos, tem vezes que eu me pego desvirando chinelinho lá em casa. Aí eu falo, não, para com isso, né? Para com isso. Por quê? Porque a gente foi meio que doutrinado sobre isso. E aí precisa então, para que essa crença limitante ela seja desconstruída, a gente precisa colocar outra no lugar. Que não nos limite, mas que nos possibilite a ir adiante. 32. Olha o que é um camarada covarde. Ele esparrama o medo para que os outros com medo junto com ele não passe vergonha sozinho. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Em outra versão, são gigantes. Amados, olha que coisa doida. Eles foram com vida e voltaram com vida. O que eles estão querendo dizer? Que se a gente morasse lá, a gente estava morto. Ainda bem que a gente voltou. Olha a sorte nossa. Isso é doideira. E muitas vezes nós compramos essa ideia negativa de outras pessoas que estão à nossa volta. Mas vai mudar? A vida inteira foi desse jeito. Não mudar, não. O time que está ganhando não mexe. Não tem aquela máxima de futebol? E a gente já viu o time ganhando e o técnico mexer sim para poder verificar como que é a atuação daqueles jogadores. Então a gente não pode ficar preso no passado e acreditar, a vida inteira foi desse jeito. Quando muda uma rua na cidade, por exemplo, ela é sentido duplo, e aí quando vê se tornou uma única. É normal. Primeiro, o que faz? Coloca uma placa grande lá, olha, a partir do dia tal, esta rua será sentido único. Para que isso? Para já ir familiarizando as pessoas. Mas não é incomum pessoas de fora, que já vinham à cidade várias vezes, entrar na contramão. Por quê? Porque ainda não sabiam. Mas a partir do momento que ela vê que é contramão, ela não faz aquilo novamente. Então a mudança, ela é geralmente para benefício. O problema é que nós não entendemos isso. Por quê? Porque nós ainda estamos presos, limitados em tempo e espaço, quando o Senhor é atemporal, sem tempo. Deus olha passado, presente e futuro na mesma dimensão. Nós ainda estamos presos. A gente olha para o ontem, vê passado, a gente olha para o amanhã e expectativa de porvir. Então a gente tem que pensar nessas situações todas.
Todas as pessoas são enormes. Mulheres e crianças também são enormes. Porque eles falaram, todas as pessoas. Olha como que a gente tem que tomar cuidado quando nós generalizamos tudo. Cuidados com as palavras, ao utilizar a palavra tudo e a palavra nada. Tudo que você faz é errado. Não é possível que até respirar, a pessoa respira errado. Nada do que você faz é certo. Até dormir a pessoa dorme errado. Então nós temos que tomar cuidado quando nós generalizamos tudo. E foi o que eles falaram. Todas as pessoas são enormes, então as crianças também. É uma forma do quê? De impor a opinião negativa deles para que a comunidade que ali estava presente, ouvindo esses discursos deles, comprasse a ideia negativamente. 33. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Isso, amados, isso é muito forte. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. Não foram eles que nos falaram, nós nos sentimos assim. Olha como que nós nos menosprezamos, como que nós nos sentimos pequenos aos nossos próprios olhos diante das dificuldades. E até certo ponto isso é bom. O medo é bom. Por quê? Que depois de certa idade, vamos voltar um pouquinho. Quando nós somos jovens e tiramos carteira, ali pelos 18, 20 anos, a gente quer fazer tudo que não pode com o carro, não é? E quer abusar da velocidade, quer fazer graça, quer fazer manobras perigosas. Por quê? Porque a gente ainda age inconsequentemente, a gente não pensa, isso não vai acontecer. Sobe na altura, sobe em árvore, sobe em cima de telhado, sem nenhuma proteção, anda em cima do muro. Aí depois de dia, a gente pega uma certa idade. Até para descer na calçada, você olha, né? Não dá para descer. Não dá para descer. Por quê? Porque aí você já começa a pensar, não tem mais peça de reposição, se quebrar, estou lascado. É assim? É! Então, por isso que eu estou falando, o medo, ele é bom até certo ponto. Ele não pode ser um inibidor a ponto da gente ficar estacado, como diz o bom mineiro, e não tomarmos atitude nenhuma. Então, eles estão falando, olha, nós nos víamos como gafanhotos. Agora, pensa bem, pessoas enormes e gafanhoto, olha como que eles aumentaram, como que eles avolumaram o poder de persuasão deles em cima dos demais. E mais ainda, olha o que o versículo continua dizendo. E também era assim que parecíamos para eles. Será que saiu entrevistando eles? Ou vem cá, o que vocês acham da gente? A gente está pensando em ser, que a gente se parece como gafanhotos diante de vocês. Isso é verdade? Vocês enxergam a gente assim? Isso é doideira, amados, mas o povo de Deus está aqui, está mostrando como que se forma uma crença limitante. Como que emperra o crescimento de uma igreja? Um pensamento pequeno. Um pensamento que não cresce, que é só daquele jeitinho. Eu me lembro das aulas de matemática quando tinham aquelas expressões algébricas intermináveis. Você usava 3, 4, 5, 6 folhas de caderno. No final do ano, a professora, olha, tem um atalho. Se você fizer isso, multiplicar por isso, você já encontra os 2 números, x linhas, x 2 linhas que você estava querendo. Disse, nossa, que raiva que dá daquela mulher. Dava. Mas o que ela estava querendo ensinar? Olha, você tem que aprender a raciocinar. E hoje a gente está querendo pegar atalho em tudo. A gente não tem mais a paciência de pegar, não, vamos fazer. Tanto é verdade, amados, mas tanto é verdade. Eu fiquei estarrecido quando eu vi. Mas tem um supermercado que está vendendo pocã descascada. Olha que ponto que a gente está chegando. O povo está com preguiça até de descascar pocã. Daqui a pouco vai falar, não tem jeito de pôr na boca? Tira a sementinha também, por favor. É essa geração que a gente está vendo formar aí. Então, nós precisamos analisar e pensar o que é que nós queremos para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a cidade de Pouso Alegre. Então, nós vemos que isso é mais sério do que a gente imagina. Então, resumindo, o que acontece? A gente viu a mesma situação enfrentada por 12 pessoas. 2 delas trazem um entendimento diferente. Não, se Deus está com a gente, vai dar certo. Aliás, já deu certo. Então, a gente precisa entender isso.
Isso é o resultado do passado, 400 anos de crença, não se rompe facilmente, principalmente, conforme nós conversamos outro dia aqui, na influência geracional. Lembra-se que nós conversamos sobre esse assunto? Ou seja, veio passando do avô, passou para o pai passou para os filhos. Então, às vezes, essa influência geracional demanda uma certa resistência para ser extirpada. Mas nós precisamos entender, se Deus está com a gente, Ele vai nos dar força para que consigamos vencer. O que a maioria fala, de acordo com o texto bíblico, se torna lei. E onde que encontrou isso? Lá na fala, quando o povo escolhe, ao invés de Jesus, Barrabás. E aí tem aquela máxima, a voz do povo é a voz de Deus. Negativo. Ali no projeto de Deus, na questão de Jesus ir adiante, na questão da crucificação. Mas não é a máxima, não, de que a voz do povo é a voz de Deus. Não, negativo. Outro ponto. Terra boa que demanda leite e mel. O que é bom demanda luta. É uma palavra feia, mas é verdade, né? Você que está com o seu cônjuge, porque quando namora com o namorado, com amor, com o benzinho, depois de casa, está com o cônjuge, né? Parece que é doença, né? Você está com o cônjuge. Então, você que está aí com o seu cônjuge, ele é bom? Foi fácil conquistar? Você não lutou por ele? Então, olha um exemplo simples aí aplicado no nosso dia a dia. Foi fácil lá, irmã? Não, né? Não. Tudo que é bom demanda luta. Aí foi facinho? A risada ali conversou que não foi. Não foi. Por quê? Porque tudo que é bom demanda luta. Até o pecado, irmãos. Não estou falando que o pecado é bom. Mas para não cometer, demanda luta. Demanda luta. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Tudo que a gente, para crescer, vocês que tiveram filhos pequenos, os nossos lá em casa já são criados, eles chegavam chorando com dor de perna. Eu disse, mas não é possível, não andou nada. Aí depois a gente foi identificar que é a dor do crescimento. E crescer dói. Por isso que a gente não pensa. Porque para pensar, dói, cansa, consome energia. E aí a gente vai acreditando aquilo que os outros vão passando, porque a gente deixa de lado esse livro. Porque às vezes falam que ele está desatualizado. Então nós precisamos repensar o que é que nós estamos fazendo. Tudo que se agiganta à frente é crença limitante. Gigantes e até os frutos grandes. Nós precisamos então romper com isso. O medo se espalha com mais facilidade que a coragem. É fato. É fato. Lembra-se quando o pessoal falava que tinha uma loira que aparecia de branco no banheiro com algodão na boca pedindo para a gente tirar o algodão da boca dela. Quem é que era louco que ia aparecer numa situação dessa e lá tirar o algodão da boca da menina? Aí, diante dessa situação, quem que entrava no banheiro sozinho? Vai que a loira está lá com o vestido branco pedindo para eu tirar o algodão da boca. Não, sozinha eu não vou. Não vou. Teve uma situação esses dias em casa, acabou a luz, Ana Clara, que é a nossa filha de 16 anos, precisava ir lá num cômodo que tem lá fora, e com medo, pegou o gato, irmão, e levou o gato junto, e cantando louvor, eu e a Sônia na sala dando risada, né? O que o medo faz com as pessoas? Mas ela foi. Aí eu fiquei com dó, eu falei, Ana, estou indo aí com você, para eu chegar, ela não se assustar. Pode ficar tranquilo, o pai, eu estou indo aí junto. Aí eu perguntei, Ana, uma situação de perigo, o que você fazia? Eu jogava o gato. Então, mas é para ver como que o que o medo faz na gente. Como que o medo faz na gente. Davi e Golias. Nossa, ele é um gigante. Olha o tamanho desse homem. Mas ao mesmo tempo ele falou, olha o tamanho da testa desse homem, eu não erro. Percebe como que a gente tem que ver as oportunidades do Senhor? Lá no capítulo 14, nós não vamos adentrar, mas vem uma parte muito interessante. Josué e Calebe rasgam as suas vestes. Ou seja, eles ficaram tão indignados com aquilo que os outros 10 estavam falando e que o povo estava acreditando, que eles rasgaram as próprias vestes. Isso nos leva a quê? Rasgar o nosso passado. Não é apagar, não. O passado continua existindo. Mas é a gente desvencilhar desse nosso passado.
Aqui, por diversas vezes, foi visto como uma igreja que, lá tem muita divisão, lá tem... Então, lá tinha, passado, acabou. A partir de hoje é um novo tempo. O Senhor está conosco. O Senhor está nos levando a esse terreno, vai ser bênção. O Senhor vai preparar. O recurso, Deus já sabe onde está. O problema nosso é ficar pensando, mas e o dinheiro? Se Ele é dono da prata e do ouro, com quem que está o recurso? Com Ele. O lugar, Ele também já sabe onde é. Nós só precisamos pedir para Ele, Senhor, revela a nós. Ajuda-nos, Deus, a romper com essas coisas que a gente ainda acredita. E marchar. Caminhar. Acreditar que Deus está com a gente. Tem uma outra situação, uma outra passagem muito bonita. Quando Deus fala para Moisés, olha, eu vou mandar um anjo para subir com vocês, porque com esse povo não vou não. Esse povo é um povo de dura serviço. O que é serviço? É nuca. Sabe que povo que está falando assim, está com queixo empinado? E aí o que Moisés fala para ele? Senhor, se o Senhor não for com a gente, não faz a gente sair daqui. Eu não arredo um pé daqui se o Senhor não for com a gente. Ou seja, nenhum anjo que tem poderes supre a presença de Deus. Então que nós possamos sair daqui esta noite com isso no nosso coração. De que Deus vai fazer. Como? Eu não sei. Mas Deus vai fazer. E é para agora. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Senhor, mais uma vez nós louvamos a Ti. Principalmente, Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e é eficaz. Louvamos a Ti, Senhor, porque a Bíblia nos ensina, ela não nos obriga a aprender, Pai. Mas o Teu Espírito Santo que interage conosco, este sim, nos ensina, nos capacita, nos molda e nos leva, Deus, a entender aquilo que o Senhor está fazendo. E nós cremos, ó Pai, com todas as forças do nosso coração, de que é um tempo novo para a Igreja Batista Betel. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos auxilie a romper com tudo aquilo que nos impedia, nos empacava, nos deixava aprisionados no passado. E que nós possamos, Deus, pelos olhos da fé, caminharmos crendo que o Senhor vai fazer. Afinal de contas, Deus, oramos através da Tua palavra e cantamos aqui, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, seja feita no céu, seja feita na terra da mesma maneira como é feita no céu, Senhor. E com o coração grato, Senhor, mais uma vez nós louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos levantar. Mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Unção de. Vamos todo mundo falar junto, irmãos? Unção de. Unção de. E unção de. Amém, né? Pai, muito obrigado por esta noite. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor. Que a graça, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito possa estar com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor. Desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Você que está nos vendo, né? Nós vamos ter um momento de oração aqui pela nossa igreja. Nós estamos fechando a nossa página, mas gostaria que você intercedesse por nós aí, aonde você estiver. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida.